Você sabia que, há mais de 50 anos, um assassino ainda não identificado aterrorizou uma cidade inteira nos Estados Unidos, deixando pistas misteriosas e desafiadoras? O mais impressionante é que, até hoje, ele continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal. Quem é o assassino do Zodíaco? Como ele conseguiu escapar de todas as investigações? E, o mais intrigante, o que ele queria realmente com as suas cartas e códigos? Prepare-se, pois neste vídeo vamos desvendar esse enigma e, ao final, você vai se surpreender com a possível solução desse caso. Fique até o final, porque a resposta pode ser mais simples do que parece. Em 1968 e 1969, o assassino do Zodíaco cometeu uma série de assassinatos em várias cidades da Califórnia. Mas o que o torna único e, ao mesmo tempo, ainda mais aterrorizante, é que ele nunca foi capturado. Ele não apenas matava suas vítimas, mas também enviava cartas enigmáticas para os jornais, desafiando as autoridades e se vangloriando dos crimes. Nas cartas, ele usava símbolos astrológicos e codificava mensagens, como se estivesse brincando com as investigações. Mas o que ele queria com esses códigos? Por que ele se considerava tão inteligente? Sua identidade permanece um mistério até hoje, o que torna o caso ainda mais arrepiante. O assassino do Zodíaco parecia gostar de se exibir. Ele mandava cartas que desafiavam a polícia e os jornais a resolver os enigmas que ele mesmo criava. Algumas dessas cartas, como o famoso Código 340, continham mensagens codificadas que demoraram décadas para serem parcialmente decifradas. Mesmo com as melhores mentes tentando solucionar o mistério, a identidade do assassino continuava sendo um enigma. O mais curioso é que ele se identificava com o símbolo do zodíaco, insinuando que seus crimes estavam ligados aos signos do horóscopo. Sua necessidade de atenção e de se mostrar superior às autoridades o tornava ainda mais perigoso. O medo e a incerteza se espalhavam, e todos se perguntavam: quando ele vai atacar de novo? Durante anos, a polícia tentou inúmeras teorias para identificar o assassino. Ele deixou pistas falsas, trocou de modus operandi e até mesmo entrou em contato com as autoridades de forma irreconhecível. Ao mesmo tempo, as cartas e os códigos continuavam a surgir, gerando um clima de tensão crescente. Vítimas e suspeitos apareciam e desapareciam, mas nada parecia levar a uma conclusão clara. A falta de provas concretas e a genialidade do assassino em esconder sua identidade fizeram com que esse caso se tornasse uma obsessão para investigadores e para o público. Ele estava sempre um passo à frente, manipulando as investigações de forma inteligente. Mas, e se tudo isso fosse apenas uma grande distração? E se a verdadeira identidade do Zodíaco estivesse mais perto de ser descoberta do que imaginamos? Em 2021, um avanço surpreendente foi feito quando um grupo de investigadores independentes, utilizando novas tecnologias e algoritmos, conseguiu finalmente decifrar parte do famoso Código 340. Embora a mensagem ainda não tenha revelado a identidade do assassino, ela trouxe à tona detalhes sobre seus pensamentos e planos. Isso reacendeu as investigações e abriu novas possibilidades para resolver o caso. O assassino do Zodíaco, que parecia estar à frente de tudo, começou a perder o controle sobre o mistério que ele próprio criou. Porém, ainda existem muitas perguntas sem respostas. A verdadeira identidade do Zodíaco está mais próxima do que imaginamos. Mas como vamos conectar todos os pontos e fechar este caso? A resposta pode estar escondida em algum lugar que todos já vimos, mas nunca prestamos atenção. Ao longo de décadas, muitos suspeitos surgiram na investigação do assassino do Zodíaco. Alguns até se tornaram notórios pela forma como pareciam se encaixar nas pistas deixadas pelo criminoso, mas nenhum deles foi comprovado como culpado. Nomes como Arthur Leigh Allen, um dos suspeitos mais famosos, ganharam destaque, mas a falta de evidências sólidas impediu que qualquer teoria fosse confirmada. Além disso, a obsessão do Zodíaco por manter a sua identidade oculta fez com que cada pista fosse sempre um passo mais distante da verdade. Ele sabia como manipular as pessoas, como espalhar o medo e como manter sua identidade fora de alcance. O caso não é apenas sobre resolver assassinatos, é sobre entender a mente de alguém que jogava com a polícia e com a mídia. E, com o tempo, essa obsessão transformou-se em um jogo onde ninguém parecia estar ganhando. No entanto, com os avanços da ciência forense e a análise de DNA, surgiram novas esperanças de que o mistério poderia, enfim,
ser desvendado. O uso de tecnologias modernas, como a análise de genealogia genética, permitiu que casos aparentemente resolvidos ou sem solução pudessem ser reabertos com uma nova perspectiva. Em 2020, um grupo de investigadores amadores utilizando essas tecnologias se deparou com um novo conjunto de dados que poderia finalmente ligar os pontos. Embora a identidade do zodíaco ainda não tenha sido confirmada, esse novo caminho despertou esperanças de que a justiça poderia ser feita, mesmo após tantos anos. E o mais impressionante de tudo, o que parecia ser uma pista perdida pode estar se transformando na chave para desvendar não apenas o caso do zodíaco, mas o comportamento de um assassino que se divertia com o caos que causava. O caso do assassino do zodíaco, que parecia impossível de resolver, agora está mais perto de uma conclusão do que nunca. Com as novas tecnologias, as pistas antigas começam a se conectar, e a identidade do assassino pode ser finalmente descoberta. Embora o mistério tenha perdurado por tanto tempo, tudo aponta para o fato de que ele pode não ser um gênio imbatível, mas um homem comum que conseguiu enganar as autoridades e a mídia por tantos anos. A resposta para esse caso aterrorizante está cada vez mais clara. O assassino do zodíaco pode finalmente ser identificado, e a justiça, por fim, pode ser feita. A única pergunta que resta é: será que o zodíaco ainda está entre nós ou ele já desapareceu, sabendo que, no final, ele nunca conseguiu esconder totalmente sua verdadeira identidade?